Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer o vídeo de fatos relevantes da semana, essa semana que termina o dia 19 de janeiro. Esse vídeo deve ir ao ar dia 20, se tudo der certo. Ok, então vamos ver o que aconteceu na semana. Semanas tranquilas, né, de início de ano. Teve coisa interessante para comentar, mas não muitas coisas, então vai ficar um vídeo mais objetivo depois dos vídeos imensos que a gente fez para botar em dia as 2 semanas de recesso lá que a gente ficou sem vídeo, né. Então, foi um só para o final de dezembro que aconteceu muita coisa, e no último vídeo a gente botou tudo em dia, 1 horinha quase de vídeo, mas enfim, estamos em dia e agora deve ser um ritmo mais tranquilo, imagino eu, espero eu, tá. Então tá aqui o último fato relevante que a gente comentou da Aura Minerals, né, imagino eu, então que tem debentures, e não sei o quê, um monte de tranqueira. Quando você vê, assim, uma listagem, né, tudo que tem no mercado, você vê que a gente tem muito mais empresa tranqueira do que empresa interessante. É que nós temos uma visão, assim, do viés de disponibilidade. A gente está acostumado a ver as empresas boas, as empresas que a gente acompanha, que são interessantes. Mas se você for pegar seco, assim, tem muita tranqueira na bolsa. Bom, primeira coisa que demanda alguma atenção aqui, essa notícia da Vamos, não é nada novo, tá? Isso aqui já se sabia, já tinha sido anunciada essa aquisição de uma frota de caminhões de uma empresa, né, o Grupo Petrópolis, que faz cerveja lá, né, tudo mais. Isso aqui é praticamente um sale leaseback de caminhão, né, para quem está acostumado com a operação nos imóveis, né, a Vamos comprou os caminhões e vai alugar para a empresa, né. Então eles arremataram a arrematação existe? A frota, ok, e aí fecharam um contrato de locação para a própria empresa. Então, para a empresa é interessante, né, porque ela libera capital imobilizado, né, porque pensa assim, uma empresa, de cerveja, né, o foco dela não é distribuir, depende, né. Um dos grandes pontos fortes da Ambev é o canal de distribuição que ela tem. Mas ok, deixa isso à parte, né. Mas uma empresa normal, ela vai ter que se preocupar com o produto, com o marketing e tal, né. Então ter caminhões, né, isso para a Ambev também seria verdade, ter caminhões na frota não é relevante, né. Faz mais sentido ela liberar esse capital, né, que estaria imobilizado nos caminhões e fazer girar em outra coisa que dá retorno maior, tá. E para Vamos é o que a Vamos faz, né, compra os ativos para alugar e ter um retorno em cima, né. Então, dependendo, claro, né, dos termos financeiros, tem potencial de ser legal para todo mundo e pode ser uma nova avenida de crescimento para Vamos, né, fechar esses contratos em lote, né, contratos grandes, de volume grande com empresas, para fazer tipo esse sale leaseback de frota, né. Então, para isso foi legal. Para ser honesto, né, 500 milhões de aquisição não é tão grande assim para Vamos. Vamos já é uma empresa grande já. O tanto que ela cresceu pós IPO, hoje já é uma empresa de quase 10 bi. Mas não é irrelevante, né, tem um tamanho bem circunstancial. Se você for pensar aqui, ó, no que a Vamos tem investido e tal, né, é um valor ok, né, que merece aí a sua atenção. Então, ó, um resuminho aqui, eles adquiriram quase 3.000 caminhões, tá, e locaram a maior parte de volta para Petrópolis. Aí tinha algumas coisas que provavelmente isso aqui já não valia mais a pena, né, alugar e tal. Provavelmente já não estava em boas condições ou coisa assim. Eles vão vender no mercado secundário, que eles já fazem com a frota deles normal, né. E eu lembro que na época eles comentaram que esses caminhões aqui estavam em geral, né, em boa condição e tal, novos e tudo mais. E para fechar o pacote para Petrópolis, eles vão fazer uma operação normal no caso, né, comprar caminhões e alugar para inteirar aqui os 3.000, o que eles fazem todo dia, né, é a atividade fim da Vamos. Então, aparentemente, foi uma operação legal para a empresa, né, eles compraram equipamentos aí, né, em um bom estado por um valor interessante, legal. É um contrato de 5 a 7 anos, reajustado pela inflação, né, botando mais backlog, a partir do pagamento nas próximas semanas, deve aparecer então no primeiro trimestre de 2024, e é isso, né. Interessante, né, não é um negócio que vai mudar a história da Vamos, né, mas pode ser o primeiro de vários e, como eu já mostrei ali, também não é irrelevante, né, não é tão grande assim. Mas legal, é legal pela transação em si, que é uma coisa meio novidade, né, tem muita possibilidade disso aqui se repetir em outras situações e circunstâncias.
Estão seguindo ao grupo GPS que está sempre comprando gente. Banco de Brasília, meu Deus, CSN. 300, ela divulgou umas projeções, né, no agora. Interessante, né? A 300 é uma empresa legal. Ela tem um negócio bem bacana. Sugiro vocês assistirem os vídeos que eu tenho sobre ela. Ela está muito ligada ao agronegócio sem plantar, né? 1 metro de terra. É bem interessante. E eles divulgaram aí um novo ciclo de crescimento com, né, um investimento previsto de 2 bilhões de reais nos próximos 7 anos para lançar novas indústrias. Lembrando que indústria para eles é um negócio bem simples, assim, né? Milho para a produção de etanol. Mas até que não é tão simples assim. Mas é tipo esmagar a soja para vender farelo e vender o óleo, entendeu? Não é uma indústria para lançar um produto no supermercado lá, milho, né? Vai vender pamonha no supermercado. Não. É um negócio mais simples. Bem que produzir etanol já não é tão simples assim. Né? Em Porto Alegre do Norte, é isso mesmo? Existe isso? No Mato Grosso? Tá bom, em Porto Alegre do Norte, legal. É o Vale do Araguá. Ah, sim. Né? Então, o foco principal é uma indústria nova. Legal que é de milho, né? Até então, eles tinham esforçado bastante em soja lá no Mato Grosso. Milho, a gente tem visto pela SLC e pela Brasil Agro, né? O quanto que principalmente a safrinha do milho está crescendo. Tá? Abrir novas lojas, que isso é meio que já está no plano deles. Né? E ampliar a capacidade industrial de soja. Né? Sementes, fertilizantes, né? O que a empresa já faz, tá? Logística, tecnologia, eles botaram tudo aqui, né? Então, enfim, mais estruturas grandes de armazenagem, no Arco Norte, onde lá no Mato Grosso e tal, lá onde o pessoal exporta por cima, né, pelas hidrovias e tudo mais, joint venture com uma empresa de alimentos. Eu gosto da 300, tá? Eu acho ela bem interessante. Tem umas opcionalidades legais, não é intensiva em capital, conseguiu crescer muito nos últimos anos. Ela, ao mesmo tempo, né, como ela não planta nada, ela não está exposta ao maior risco dessa indústria, que é as quebras de safra, né, pelos diversos motivos. Então, ela é meio que resiliente à crise, ela sofre, mas não sofre tanto igual o produtor que tem perdas, né? É bem interessante, tá? Eu gosto da 3 e então, as atualizações, né, aqui no plano de longo prazo da empresa, é um crescimento ok, né, dobrando não, né, aumentar em 50% mais ou menos o número de lojas desse ano, um bom crescimento, né? E, enfim, aqui os outros guidances mais de curto prazo para aumentar a capacidade também. Tá? Projeções, 4 indústrias. Ah, aqui quando terminar, né? 4 indústrias, 3 de soja e uma de milho, que é essa novidade aí. Mas aumentar a capacidade dessas de processamento de soja, tem que ver quanto que é hoje, né? Mas o quanto que eles vão crescer aí. Não faço ideia o que seja TDS. Enfim, e isso aqui é legal também, né? Produção de sementes, ela começa a verticalizar um pouco mais. Porque ela, o que a gente viu no último ciclo, tudo bem, ela não sofre tanto, mas ela é bem exposta aos preços dos produtos no mercado internacional. Então, quando deu aquela confusão de fertilizante, ela não tinha o que fazer, ela pagou caro para ter fertilizante em estoque, depois que os preços caíram, né, ela teve que baixar o preço, né, tomou um ferro ali. Então, fertilizante, aqui, ó, né, eles estão pensando em produzir fertilizante com marca própria. Ou melhor, eles já produzem, né? Vão aumentar. Eu não lembrava. Agora, semente também. Então, com essa capacidade adicional de produção, ela acaba mitigando um pouco mais esses impactos. Embora, claro, não vai mitigar 100%, porque essa produção de fertilizante ela continua exposta ainda aos preços das matérias-primas, mas já é uma evolução. Então, é legal, parece ser o caminho da 300, né? É o crescimento no que está dando certo, expandindo as lojas que é o feijão com arroz da empresa, as indústrias de processamento, que é um segmento legal lá dentro, lá, né, para ganhar volume principalmente, verticalizando ali no maior volume deles, né, que é a comercialização de insumos. Então parece bem legal, tá? Os planos da 3tentos para o futuro, alinhados com o que a empresa vem entregando, com a proposta dela, né? Bem interessante. Então a gente vê aqui que o CAPEX, a maior parte, vem para essa construção desse etanol de milho, que é novidade, né? Uma coisa um pouco diferente. Vamos ver aí os futuros dos biocombustíveis e afins. O resto aqui, ampliações e outras avenidas, expansão, crescimento e tudo mais. E você vê assim, ó, um plano de investimento pesado 24, 25. Né? Isso aqui é legal porque os caras vão entregar aqui.
Nada impede que a partir de você pode pensar: "Ah, mas aí depois de 2026 eles vão crescer mais?". Cara, é outra época, aí eles podem reavaliar e chegar e falar assim: "Não, vale a pena botar mais capex pra crescer". Ou então pode ser que a empresa daqui, né, atinja um ponto que fala assim: "Olha, a gente já viu os maiores ganhos e tal, a partir de agora vamos ser uma empresa mais tranquila, né, geradora de caixa, eventualmente e tal". Então, isso aqui não é um negócio pra você preocupar, assim: "Ah, vai deixar de investir no futuro". Vamos ver o que vai acontecer, né. Se ela rever, se ela lança novos planos até lá. E se não lançar, acontece aquilo que eu tenho falado bastante, é a mudança de perfil, né, de estágio de maturação da empresa. É uma empresa que crescimento, né, muito acelerado, pode vir a ser uma empresa mais suave, né, mais geradora de caixa, mais madura. Vamos ver, isso aí não adianta falar agora, né, não adianta pensar por antecipação. Então, enfim, eles vão fazer uma aquisição aqui, enfim, operação estrutural, a fonte de recurso, né, só lembrando aqui, 300 ela é relativamente tranquila em relação à estrutura de capital. Para o mercado você tem que mostrar tudo, né. Não, virtualmente não tem dívida. Então investir 2 bi assim, é bastante, mas tipo até 2030, né, a empresa gerando aí um bom EBITDA anual, tudo bem, a maior parte dos desembolsos vão ser 24, 25, então pode até levar aqui um momento de dívida momentâneo, mas vai ser para fomentar esse crescimento da empresa, né, então esse EBITDA deve deslanchar e aí a eventual dívida vai ser tranquilo, mas a empresa, ó, livre de investimentos, desses investimentos grandes, a empresa já tem um potencial gerador de caixa legal. Então, de novo, gosto bastante da 3 Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Não. Ah, teve um call. Nem vi. Vou ver se eu dou uma olhada nisso aqui depois. Dia 16, foi no começo da semana. Passou batido. Mas é isso, interessante 300, tá? Uma empresa que eu acho bem legal. Ah, seguro, acordo de acionista, pedido de acionista, gafis enrolada lá, a gente viu rapidinho no último. Lá, prazo de recesso, direito de recesso, pedido de acionista de novo. Vamos, né? A Kepler tá abrindo, a gente já vai ver que tem uma ação que está encerrando o seu programa de American Depositary Receipts, simplesmente lançar os ADRs no exterior, né. Então, ADR, para quem não sabe, é uma forma de você comprar empresas estrangeiras lá nos Estados Unidos, né, ou falando sobre a nossa ótica, é uma forma das empresas brasileiras, por exemplo, né, lançarem suas ações no mercado americano, tá. Uma forma de recibos e tal, nessa estrutura que a maior parte de vocês deve conhecer. Princípio tranquilo, nada demais e tal. Com uma participação relevante lá fora e tudo mais, eventualmente é possível que a empresa se beneficie, tipo, captando recursos, coisas do tipo. Mas geralmente não é o caso. Você vê a VEG mesmo, a VEG tem ADR, só para dizer que tem, né? Mas enfim, vamos ver, ó. Não implicará em aumento. Investidores estrangeiros, é patrocinado, uma ADR por ação. Registradas na SEC, vai vender em OTC, que é o mercado de melhor liquidez. Não é nada demais, né? Entram obrigações também, quando você lança uma DR lá, você tem que cumprir as regras da bolsa lá onde você vai lançar, vai ser o mercado de balcão, né? Então, enfim, não é muita coisa, né? Não é muita exigência. Mas, tá aí, só nada tão relevante, mas curiosidade, Kepler lançando a DR. Tá? Distribuindo dividendos. Essa é a grande notícia da semana, né? 3R e Petro Recôncavo. Deixa eu só ver o quanto mais tem de assuntos. Aqui, ó, a Natura tá saindo. Enquanto a Kepler tá listando, a Natura tá saindo. Ah, Grupo GPS, aí o programa de investimento da CEMIG, mesmo moldes lá da 300, né? Lembrando que a CEMIG tá no meio daquela questão lá do governo querer, né, botar no bolo para diminuir a dívida do Estado, né, o governo de Minas. Eu já falei sobre isso nesses vídeos de fato relevante, né? Quem quiser dar uma olhada nos mais para trás. E o que eu falei na época é, cara, não tem nada para se preocupar até o momento. Enfim, de lá para cá também não aconteceu nada. Blá, blá, Banco Safra, Banco Alfa, olha lá o Almacenes Êxito, a gente comentou semana passada, né, enfim, rapidinho também sobre a situação deles. Corporação. É isso, né?
ser bem sincero, nada de interessante essa semana. Então, vamos comentar o fato que foi de longe o mais importante. Não mais importante, mais interessante. Importante também, mas esse aqui tem bastante coisa para falar. Eu pensei até em fazer um vídeo só sobre isso, né, dedicado a essa possível combinação, mas acabou que vai caber bem aqui, vai dar pra gente falar, né, com bastante tempo, tá? Então o que aconteceu? Até agora não aconteceu nada, né? Houve uma carta, essa Marra Energia é uma empresa, acho que sueca, se eu não estiver enganado, tá? É um perfil parecido com essas junior, ela é uma junior de petróleo, né, tem um perfil parecido com essas empresas novas de petróleo aqui no Brasil, né, de comprar ativos maduros e tal. Dá para investir nela no exterior, tá? Quem tiver acesso às empresas da Europa. E ela é acionista relevante, não é muito majoritária, mas é relevante, tanto da 3R quanto da PetroRecôncava. Numa ela tem uns 10% de participação. Então não é grande coisa, mas é um acionista relevante. Então, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Tal, PEG, não. Aqui nem sempre a gente consegue identificar, tá? Porque às vezes tá o investimento da empresa tá sobre um veículo financeiro, né? Tipo esse daqui. Mas eu acho que não. Vamos ver aqui no da BTG, Schroeder. Tá vendo? A gente não consegue identificar exatamente onde estão os investimentos deles, que é via outros veículos financeiros. Sei lá, sei lá. Ó, caçar, mas tudo bem. Não nos interessa. Mas elas são acionistas das duas empresas. A 3R e a PetroRecôncavo tem muitas semelhanças, né? Tem uma estratégia mais ou menos parecida, que é parecido com a estratégia da Prio, que é o que talvez a Enalta comece a fazer, né? Finalmente, que é comprar campos maduros, e retrabalhar eles, aumentar a produção, redesenvolver, perfurar novos postos e tudo mais. E, se possível, também fazer um trabalho de controle de custo. A Prio gerou muito valor fazendo isso, muito bem. Já cansei de falar aqui. As diferenças, a 3R tem quer dizer, as diferenças dela para a Prio, principalmente, são que os principais ativos são localizados em terra, chama de onshore. Né? Em águas, a gente chama de offshore, no oceano. Né? E aí pode ser água rasa, shallow water, ou águas profundas, super profundas, tipo pré-sal, e por aí vai. Então, as duas, tanto a 3R quanto a PetroRecôncavo, né, o foco é campo terrestre. Ó, você vê aqui aquela, né, bombinha de petróleo lá, né, de extração de petróleo em campo terrestre. A 3R até que ela adquiriu recentemente alguns ativos offshore. Então tem alguma coisa lá no Rio Grande do Norte, mas principalmente ali na costa do Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal. Então ela tem alguma coisinha mais em águas, como está escrito aqui. Tá? Mas a grande diferença delas para a Prio é isso. Elas são majoritariamente campos terrestres. Então elas compartilham muita coisa. A 3R acabou de comprar um polo imenso lá, eu falei bastante sobre isso. Não lembro agora se é aqui ou se no meu canal, né, sobre o polo lá no Rio Grande do Norte, que veio com ativos midstream, downstream, tem refinaria, tem ativo para fazer processamento, para exportar. Então tem uma oportunidade legal de sinergia das duas, pelo menos lá, né? Lembrando que isso aí é mais ou menos local. Então, enfim, voltando aqui, eu já falei um monte de coisa, mas voltando aqui para a carta. Então, a Marra Energia, que é um acionista importante das duas empresas, né? Eles compraram uma posição um pouco maior na 3R, tá? Eles não tinham, acho que por isso que não tá aparecendo lá também. Né? Porque eles compraram agora, ó, 5% do capital da 3R, né? Tal. E aí, né, mandaram, né, uma cartinha. Deixa eu ver. Sugeriu a operação de reorganização societária envolvendo a PetroRecôncavo. Não tem maiores detalhes aqui. Eu acho que tem um outro fato relevante dando mais detalhes, não lembro agora. Mas enfim, princípio, né, o que tá pelo menos até agora, acho que não, né, a gente não viu. É só isso aqui. Operação de reorganização societária ou vulgo juntar as duas empresas numa só. Né? Então, o conteúdo da carta, os detalhes, né? A empresa está analisando, tá? Enfim, ainda não tem nenhuma grande informação, nem da 3R, nem da PetroRecon. Então, por enquanto, para ser bem pragmático, não tem nada, né? Tem um acionista, né, tá querendo, falou, oh, por que vocês não juntam? Por enquanto é isso aí. Mas é óbvio, né? Não é só um acionista importante, tem, né, capacidade de voto tanto aqui quanto lá. Então é um pouquinho mais que isso no final das contas.
E aí o mercado correu para fazer análise, não sei se o pessoal tem informação no conteúdo dessa carta aí ou não, né, sobre como seria, como não seria. Aí eu vi por aí, né, nas notícias que essa nova empresa juntada seriam apenas os ativos onshore. Esses ativos offshore aqui, ó, da 3R seguiriam, tipo, né, por exemplo, né, como 3R e o resto todo viraria PetroRecôncavo, né? Não sabemos isso ainda como seria essa organização. Isso é interessante, tá? Porque aí o que, que ia acontecer? Você teria duas empresas, cada uma com um foco distinto, né? A Prio, eles já comentaram bastante, né? O pessoal pergunta, e campo terrestre e tal. E eles já falaram em várias oportunidades, coisas do tipo, o que a gente sabe é offshore, tá? A gente não tem expertise em onshore, a gente não vai se envolver com isso, porque o nosso negócio aqui é offshore e a gente sabe fazer isso. Então, né, é possível que uma empresa aí dedicada, por exemplo, aí para offshore, né, consiga ter uma performance melhor, focada. Aí você vai contratar uma gestão, diretores executivos e até gente, né, dos escalões para baixo, mais, né, especialista nesse tipo, né, de operação. Aí deixa os caras que manjam de campo terrestre para outra. Então, isso aí é interessante, né? Claro, não dá para falar nada ainda em termos financeiros antes de a gente saber os termos, como seria. Eu vi também na internet aí que a princípio seria uma combinação 1 para 1 mesmo, né? Eu receberia uma ação, eu juntaria as duas, quem tinha ação lá acho que da 3R, que seria comprada, né? Recebe uma da Petro Recôncavo, que seria a empresa final, né? E pau a pau, né? Vamos fazer a conta pau a pau, o que acontece? 3R é uma empresa de 7 bi com uma dívida é uma dívida grande. Vamos ver aqui no dívida líquida EBITDA. Dívida líquida EBITDA não, no Enterprise Value. É uma dívida considerável, né? Então quase 15 bi de Enterprise Value na 3R, enquanto que a Petro Recôncavo, acho que elas nem tem dívida, né? Se não me engano. Essas histórias de aquisição aí não deu certo, a aquisição da Petrobras, eu acho que eles estão zerados. Mais ou menos zero dívida, né? Então, uma empresa de 7 bi. Elas têm um valor de mercado semelhante mesmo para fazer essa troca pau a pau de ações. Mas tem uma diferença relevante que a 3R tem uma dívida grande. Então, assim, nem pensando em fator de troca, porque esses os caras vão discutir. E, obviamente, ninguém vai querer sair perdendo aí, né, numa relação eventualmente muito desfavorável de troca. Mas, falando de uma empresa que daria para falar dessa empresa conjunta, né? Bom, essa é assim. Na verdade, tem as duas abas abertas. Devagar. Pô, pra 3R, que tá com uma dívida salgada, né? Pô, essa nova empresa ajuda a diluir o endividamento como um todo. Né? Vai ajudar a pagar muito mais rápido isso aqui, porque vai ter a geração de caixa da PetroRecôncavo junto, tá? Em que pese a geração de caixa, eu fiz vídeo recente da 3R. Né? A geração de caixa da 3R tá num patamar elevado, porque ela acabou de incluir todos os ativos que ela comprou da Petrobras e mais e tal na conta, né? Mas essa ajuda da Petro Recôncavo, com certeza, ia somar bastante aqui. Né? Ficaria uma empresa mais equilibrada do ponto de vista de estrutura de capital. Então, assim, vamos ver, é interessante até a proposta. Tá? Eu vi também, tudo especulação, né? O pessoal falando em US$ 1 bilhão de sinergia. E eu achei muita coisa. Eu achei muito otimista isso aí. É muito assim com cara de, vamos fechar o negócio aí e tal, né? Estão querendo pintar uma situação mais favorável do que, né, talvez seja. Mas, né, sinergia com certeza vai ter, né, lá no Rio Grande do Norte principalmente. Tá? Mas interessante, tá? Então, isso aqui, de novo, só vai dar para dar uma opinião mais qualificada quando tiver mais detalhes sobre os termos. Como seria o fator de compra. Se vai acontecer mesmo, né? Sabe? Como seriam os fatores? Quem ficaria na gestão? Ué, e aí? Quem que vai ficar na gestão? Tenho certeza que as duas empresas têm vontade, né, de executar os planos das duas são interessantes, são robustos, né? Quem vai tocar, vai ficar gente das duas empresas, isso ela costuma ser legal. Né? Então tem muitas perguntas para serem respondidas antes da gente dar uma opinião um pouco maior. Mas o que dá para dizer é que parece ser um negócio interessante, tá? Sinceramente, eu não entendo tanto de petróleo onshore do que offshore, né, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas parece ser um negócio ruim, parece ser um negócio mais difícil de morder valor, né? Que você fica roendo o osso ali e tal. A 3R sofreu muito em termos de cotação
recentemente. Não sei se isso aqui é o mercado fazendo besteira, como faz muito, né, de não entender que a geração de caixa dela está num outro patamar agora, é um patamar de 3 bi de reais por ano, tá, e não 1 bi, que é o acumulado. Então pode ser o mercado fazendo besteira, pode ser o mercado assustado com isso aqui, que a gente já viu, né, que não é tão ruim assim, se você contar esses 3 bi de EBITDA, uma dívida ok até, mais tranquilo que de muita gente. Enfim, tá, apanhou. Esse é o fato. Né? Pode ser que a Marra esteja vindo, com certeza, né? Tá vendo oportunidade no valor de mercado da 3R tá tão abaixo assim. Então incorporar aí uma condição mais vantajosa. A Petrol Coco tá fazendo um bom trabalho, tem vídeo recente dela no canal também. Esse não é tão recente. Não mudou muita coisa de lá para cá. Ela tinha um contrato na agulha com a Petrobras, tudo certo. Mudou a gestão, os caras cancelaram. Né? Então ela ia aumentar bem a produção de petróleo da empresa. Juntando as duas, daria aí mais ou menos 70 mil barris de petróleo, uma produção boa, tá? Cara, parece interessante, tá? Tá, vamos ver o que vai desenrolar, como é que vai ser essa relação de troca. A dívida da 3R, principalmente, ela vai ficar incorporada, ela vai sair, ela vai ficar nessa empresa offshore, uma parte pelo menos, ela vai toda para a incorporação, é uma coisa importante para ver. Essa empresa offshore pode ser legal também, dependendo, né, de quem ficar lá, como for a estratégia lá. Então tem muitas coisas ainda para a gente ver antes de tomar uma decisão. Até porque não tem nada certo, né? É uma carta de sugestão para as gestões, enfim. Aparentemente não tem nada certo. Isso aí parecia quando você era adolescente nas festinhas. Aí você mandava o teu amigo ir lá falar com as menininhas lá, que você não tem coragem. A gente era frouxo, frouxo pra caramba. Aí mandava o teu amigo ir lá falar que você tava afim da menina. Tipo isso aí, né? Mas se desenrolar e tal, progredir, parece interessante. Pra fazer conta mesmo, se é legal, se não é e tal, né? Precisamos de mais informações. Tudo isso que eu discuti, mas que parece pelo menos interessante do ponto de vista de criar uma empresa já com escala, com sinergia, que talvez tenha bala na agulha para continuar uma trajetória de aquisições. Sinceramente, como eu falei, não entendo tanto de onshore, não sei se tem mais muito ativo para adquirir, que agregaria valor e tal para eles ou não. Esses ativos estratégicos da 3R, hein, esse mid downstream que ela comprou, pode ser o que fez a diferença, pode ser que a Marra teve de olho nisso, né? Ó, isso aí a gente consegue rentabilizar bem mais. Você vê que a própria no último vídeo que eu fiz da 3R, eu não sei se está aqui ou se eu falei em outro momento. É recente esse vídeo aqui. Tipo assim, a própria 3R, quando anunciou a compra, ó, esses ativos aqui de mid downstream, vamos ver, tal, se a gente acha um parceiro. E que dava a impressão que eles não estavam muito afim. Nesse último resultado, os caras, não, ó, o troço é bom, vamos investir, vamos investir. A impressão que eles viram o valor que tinha, tanto é que, estrategicamente falando, pode ser o motivo que startou essa vontade, né, de juntar, comprar as empresas e tudo mais. Então tem que aguardar as empresas pronunciarem, ver se vai mesmo para frente, se não vai, quais condições, quais os termos, quem vai, quem fica, como ficam os preços e ações. Mercado. Eu vi uma reportagem dizendo que o mercado gostou, mas e nada é a mesma coisa, né? Uma altazinha também, nada determinante na 3R. Vamos ver a PetroRecon. A PetroRecon teve uma alta maior, né? 10%. 10% não muda, né, o panorama de longo prazo. Então é isso, interessante. Tá? A gente viu que esse mercado tem potencial de gerar valor, né, principalmente com a Prio. Enalta esse ano está prometendo ser um ano totalmente diferente para eles, né, do que eles fizeram nos últimos 6, 7 anos. Né, investimentos, novas aquisições, sistema definitivo de Atlanta. Prio segue sua estratégia gerando valor e tem essa questão aí da 3R da PetroRecôncavo, né? Vamos ver se vai para frente ou não. Então, um segmento aí de juniors de petróleo no Brasil, ao inglês desnecessário, né? Aquecido, e a gente já viu que quem sabe o que está fazendo tem condição de ganhar muito dinheiro nesse mercado. E assim veremos se isso comporta no futuro. E aí, pessoal, era isso então. Essa semana foi bem tranquila, nada demais. Né? Eu chequei lá com o Eduardo, ver se ele tinha visto alguma coisa mais super relevante lá, mas parece que era isso mesmo. Tá? Então, ficamos por aí essa semana. Semana que vem a gente comenta o que tiver de novo interessante. Valeu, pessoal. Por hoje era só. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.